Então, vamos lá, sem perder o tempo que já perdemos, vamos ver. O pessoal deve estar entrando, tem alguém me chamando também aqui, mas eu vou só monitorando aqui e vou falando a questão aqui com eles aqui, sem interferir na continuidade, né, do nosso estudo. Então, vamos lá, hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto, e vamos dar continuidade no nosso estudo aí hoje com uma passagem que a doutrina espírita não poderia furtar, né, de passar também, que é a formação dos mundos e dos reinos e da Terra. Né? Nós vamos passar por essa explicação. Vamos tentar passar aqui, através de imagens, a gente tentar explicar da melhor maneira possível o que está na apostila. Um material muito bom que a Marta nos trouxe, né, com todo carinho. Já tem aí, nós temos mais de 33 anos com o ESD, da Federação Espírita Brasileira, e nós tentando sempre cada vez com mais profundidade, porque é aquela história, a segunda leitura sempre nos traz aquela profundidade, né? Parece que a gente, ontem mesmo eu estava fazendo o Evangelho no Lar e estávamos estudando, quando nós deparamos, mas olha, parece que cada vez a gente lê uma frase com mais profundidade, a gente não percebe aquilo que estava escrito na leitura anterior, e as palavras não mudaram, estavam ali. Nós vamos tentar, talvez até nesse estudo de hoje, vai ter também coisas que a gente fala, puxa, mas realmente então, a doutrina não esqueceu de nada. Não, não esqueceu. Então vamos lá, nos colocar numa posição bem tranquila, pedindo então que a espiritualidade ampare os nossos lares, nesse momento em que muitos espíritos, pelo menos a gente consegue assim percebê-los aqui, nesse ambiente do meu lar, a presença de espíritos que a espiritualidade traz para conosco estudar. Sempre onde tiver movimentos dessa questão, de estudo, de vontade de paz e de amor, a espiritualidade não se furta a trazê-los aonde quer que for. E conosco, esse estudo, eles trazem para nós, com as nossas vibrações também, nós que estamos interessados em aprender, que possamos também estabilizar a questão de ensinamento a eles. Vamos, então, dar início ao estudo de hoje, agradecendo pela semana que transcorreu e sempre com a nossa mente aberta, porque o Espiritismo nos traz isso, analisando todos os detalhes com lógica e, principalmente, com amor. Que assim seja. Então, vamos lá. Eu nem tinha aberto a tela aqui, vocês viram, hein? A correria foi rápida aí, mas não tem problema. Vamos, então, compartilhar a tela, porque hoje aqui é meio assim, uma aula meio um pouco extensa, que nós vamos tentar traduzir da melhor maneira possível. Então, está aí a abertura aí com o nosso Mestre Jesus, se posicionado, olhando como se estivesse olhando de lado para nós, né? Fala, vem, meus irmãos, vamos avante, como ele disse, e que então foi traduzido de acordo, né? Principalmente nas traduções aí do Evangelho, a palavra que ele pronunciou foi Ashirei, né? E Ashirei, na questão das traduções aí para o grego, ficou como bem-aventurança. Só que Ashirei, que é uma tradição até da linguagem, se a gente colocar do hebraico, teria sentido. O hebraico não falaria boa-aventurança ou bem-aventurado. Né? A questão hebraica nos deveria trazer essa tradução como avante, persevere, lute, não pare, não desista. É isso, esse sermão que Jesus fez, sermão das bem-aventuranças, se a gente colocar assim, mas não foi de bem-aventuranças. Foi um sermão de estimulação. E vamos lá, não pare. As coisas. Ele não falou assim naquela época, olha, se vocês já viram as guerras aí de Alexandre o Grande, etc., calma, vocês vão ver Hitler ainda, Mussolini, aqueles tantos outros aí. Né? Então, é por isso que ele quis dizer avante, vamos embora. Então, vamos embora aqui também. Hoje, aqui, nós estamos ainda no módulo 7º, e já no roteiro 3.
O módulo 7 é pluralidade dos mundos habitados. E aí nós vamos vendo aí que nós vamos estudar, então, hoje a formação, né? A formação dos mundos habitados, né? E o objetivo específico de hoje é justamente explicar, olha o detalhe, hein? À luz dos ensinamentos espíritas, a criação dos mundos e do planeta Terra. Sempre, 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 tudo que vocês verem que Jesus falou não foi nada mais, nada menos, foi sempre para os encarnados, não. Foi para os espíritos dos encarnados e desencarnados. Gravem, sempre nesse sentido. Tá? Então, está aí, olha. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma imagem do Rumble, ainda quando ele estava com as lentes boas, já foi superada. E a gente olha isso aqui e fala, nossa, quanta estrelinha, né? Estrelinha. Não, não. Cada vão aqui ó, é uma galáxia. É uma galáxia com mais de 200 milhões de sóis, cada uma igual à nossa. Então, a nossa Via Láctea seria uma dessas aqui, né? Uma Via Láctea. E se nós formos olharmos aí, poderíamos até dizer que, assim por dizer, que a Via Láctea seria, deixa eu ver aqui, voltar aqui essa imagem, que a Via Láctea seria essa aqui. Mas a Via Láctea e todas essas outras são assim, ó, são planas, tá? Não é nada assim. Aqui é que ela está numa posição que nós capturamos a imagem frontal. Mas todas as galáxias assim, olha. É um centro, né, onde que roda através, que gira, aliás, através do magnetismo que gira. Então, todas elas são nesse sentido, plano. Tá? Aqui, essa aqui foi num ângulo de um pouco para lá. Olha quantas galáxias. Olha, observe, só nesse quadrado, só nesse quadrado está aqui nessa imagem. Agora, vocês pegam isso aqui 360 graus, para cima, para baixo, para os lados, para trás, eles vão ver que é grande o universo. Os universos. Vamos lá ver se é o universo? Olha, para nós continuarmos aqui, eu fiz uma amostra aqui da coisa que nós já conhecemos. Olha aqui, ó, como são grandes. Então, nós temos aqui o menorzinho de tudo, é Plutão. Esse planeta que já hoje também já não é mais planeta, né? Segundo aí, já ficou caído, degradaram ele. Então, está aqui, é Plutão. Depois vem Mercúrio, depois vem Marte. Olha Marte. Aqui é na escala real, tá? Isso aqui é uma escala real. Aí nós temos Vênus, olha aí, a nossa estrela d'alva das músicas de carnaval, né? A estrela d'alva. Né? Aí nós temos o lindo planeta azul, que é o nosso aí, o planeta Terra. Aí nós vamos continuando na escala, hein? Olha agora, aí, subindo a escala, Plutão ficou pequenininho, hein? Plutão ficou pequenininho. Aqui agora Plutão ficou um Plutinho aí, né? Aí, ó, com pontinho, melhor falar. Olha, aí agora nós temos aqui Terra. Agora, depois da Terra, nós vamos ter Netuno. Netuno é bem maior. Quantas vezes, hein? Aí nós temos que pegar a escola aí, né? Aí nós vamos para Urano. Olha Urano. Aí nós vamos ter Saturno. Olha a dimensão da diferença da Terra para Saturno e da Terra para Júpiter. Tem um espírito que andou, que veio de Júpiter. Vocês lembram aí, né? Mozart. Mozart veio desse planeta. Olha aí como ficamos pequenininhos. Olha o planeta Terra. Mas vamos ver como é que fica as coisas? Vamos vendo aqui. Olha aí. Olha aí agora. Agora nós temos Plutão de novo. Vai Plutão aqui, coitadinho, está diminuindo. E aí aqui nós temos a Terra. Olha a Terra agora, está sumindo. E temos Júpiter. E olha o tamanho do nosso Sol. Esse que nós vemos. Olha a escala proporcional, olha o tamanho da Terra aqui. Realmente, nós desgrudamos um pedacinho, né? Daqui. É isso? Vemos Júpiter aí, que é grandão, também vem daqui. Vamos lá, então, agora ver uma coisa? Mas agora ficou interessante, olha. Olha o tamanho desse Sol que nos banha todo dia.
Agora nós vamos ver o Sol aqui, o seguinte, olha o Sol aqui. Olha o nosso Sol que nos aclareia, depois nós temos Sírius, depois Pólux e Arcturus. Olha o tamanho de Arcturus em relação a isso aqui. Vou dizer uma coisa, todos esses aqui estão na nossa galáxia, hein? Olha aí, o nosso Sol, um grão de areia no universo. Vamos por aí, vamos aí. Agora piorou. Nossa Senhora, aquilo que era grande, acabou. O planeta nosso, Sol, sumiu, acabou. Piriri, foi embora. Não dá na escala aqui. Olha, se nós pegarmos essa escala aqui, aqui nós estamos vendo aí, nosso Sol, depois Sírius. E aqui? Aqui nós estamos vendo aí, o Sol em um pixel, está aqui. Ó. Um pixel. Depois Sírius, depois blá, blá, blá. Aí, olha aí, Arcturus, que estava na imagem lá anterior, na mesma escala, está aqui. Olha Antares! Né? Olha o tamanho de Antares. Aqui é o seguinte, se você jogar uma pizza aí, ela faz assim, já colou, já secou, né? O ovinho aí vai assar rápido. Então, se nós colocarmos todos esses aqui, desde o Sol, que está um pixel aqui, olha o tamanho do nosso Sol, que estava grande em relação a Antares. Tudo isso é para a gente ver que o planeta, que para nós ensinarmos religião, essas coisas, como foi antigamente, né, como está aqui. E agora, o nosso Sol é apenas um ponto. Teríamos que pegar as pessoas ensinando isso aqui, que a gente aprende na escola, mas faz parte da religião nós sabermos a grandeza dos mundos, senão nós vamos ficar pensando que nós somos. Não, nós ainda, muitas pessoas com quem eu converso nunca ouviu falar em Antares. Né? Nunca ouviu falar em Antares. E aí, quando a gente fala, tá bom, mas se você não ouviu falar em religião, mas pelo menos você deve ter visto nas aulas de ciência, você lembra? Né? Aí, não, na época que eu estudei, não tinha o Rambo ainda, o Rambo não detectava essas dimensões. Então, é por aí, né? Olha aí uma imagem, diante dessa imensidão, o nosso sistema, olha aqui, diante dessa imensidão, nosso sistema solar é apenas poeira estelar. Tudo que vocês estão vendo aqui nessa imagem são o quê? Galáxias. Galáxias e mais galáxias e mais quantos milhões de povos nós não vamos ter aqui? Ou nem falar de milhões, trilhões, quadrilhões, não sei. Como é que podemos fazer isso aí? Então, não vamos se achar como cisco. O próprio Chico falava, não, eu sou um cisco. Olha o tamanho aí. Então, a gente tem que ter, né, essa condição de nós ficarmos. Adentrando, então, no que nós vamos estudar hoje, nós vamos aqui passar já pelas partes da apostila. E Kardec, já indo a gente objetivamente, já que nós estamos um pouquinho atrasados, vamos tentar manter um certo ritmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem, né? Que eu estou recebendo mais, é uma coisa engraçada que está, como eu já falei, ainda não está, nós estamos chegando lá para fazer, como eu falo, ao vivo, e vai ficar gravada também, mas eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas que estão assistindo às aulas depois que eu termino, eu jogo no YouTube, as pessoas assistem e vêm me perguntar, Roberto, isso e aquilo. Então, às vezes a gente fala, não, olha, não é a pessoa não está assistindo agora, ou seja, ao vivo, mas depois elas podem assistir. Então, está ali. Allan Kardec assinala em O Livro dos Espíritos. Olha, eu vou falar assim que nós já estudamos isso, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, aqui no capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Espíritos é a Gênese, que lá nós passamos por esse estudo, formação dos mundos. Olha, o universo aqui significa essa versão única que nós conseguimos ver, que é aquela versão que nós estamos. Como assim? Sim? Não. Os chamados nossos irmãos de outras dimensões, que nem, por exemplo, aí os ETs, que tem aqueles espíritos, segundo Pedro de Campos, excelente espírita que gradua tudo isso, explica direitinho essas questões. Então, é mais ou menos assim, olha.
Nós temos a nossa dimensão, e na nossa dimensão, que são tudo aquilo que nós vimos na imagem anterior, tem mundos, tem tudo. Tá? Agora, nós, para andarmos em distâncias colossais, temos que ter o quê? Atravessar tempo. E atravessar tempo significa atravessar dimensões. Tá? Então, nós vamos atravessar dimensões. Mas vamos indo aqui, que eles vão contando para nós. Olha, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movimentam no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Não tem lugar nenhum no universo, nós olhando a nosso lado. Ao lado de cada um de nós, nós temos uma imensa quantidade de átomos nos cercando, movimentando. Nós não vemos eles, mas eles estão presentes ao nosso lado, em cima, embaixo, em toda parte. Tá? Então, olha aqui, ó. Como, entretanto, terá Deus criado o universo? Olha aí, Allan Kardec, ouvindo os espíritos superiores, nos apresenta os esclarecimentos que se seguem. Existindo por sua natureza, quer dizer, olha, já existe naturalmente, hein? Desde toda a eternidade, é para nós não termos condição de ir mais longe, nem retroagir com exames mais num período muito mais distante. Deus criou desde toda a eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época que recuemos, olha, só recuamos pela imaginação. Nós não temos aparelho para isso. Os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Quer dizer, falou assim, ó, nós não sabemos. Durante a qual as divinas hipóteses, hipóstase, né? Está aí a explicação aqui embaixo da filosofia para os pensadores da antiguidade. Realidade permanente, concreta e fundamental. Substância. Isso aqui está no dicionário Roais da língua portuguesa. Tá? Então, durante a qual as divinas hipostases, as volições infinitas teriam permanecido sepultada em muda letargia inativa e fecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Olha, então, tudo que ele está dizendo aqui, uma peneirada, se a gente der, é o seguinte, que toda a criação, quando ele começa falando aqui, olha, né, a mais longínqua época durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa. Olha, imagine como a gente vai, isso aí a gente vai dizer assim, é para dizer assim, olha, o silêncio que deve ser no universo, nós saindo aqui da gravidade da Terra, deve ser um negócio assim que nos causa uma certa aflição, porque vai dar a impressão para nós que essa letra aqui, ó, muda letargia inativa e infecunda, parece que está parada e não acontece nada. E vai explicando uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Então,
Nesse sentido, nós não conseguimos olhar o universo, no caso aqui, as formações do mundo, todo esse aglomerado aqui de matéria, que nós ainda não conseguimos entender. Aqui ele vai falar aqui, olha, compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Também aqui é uma linguagem de figura que nós não temos nem capacidade de entender o que quer dizer isso. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Olha como tem essa meia passagem colocada aqui para a gente entender, lá na Gênese de Moisés. Né? Então, aí, Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do céu dá nascimento instantâneo a ondas de luz que se vão espalhando para todos os lados. A gente pegar aqui esse exemplo que é o do sol aqui, né? A luz. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis, do infinito de duração, ao Fiat Lux. A passagem também está lá em Gênesis, faça-se luz, do Bereshit, do início, da Gênesis. A palavra que o hebreu falou, que Moisés falou, foi Bereshit. E Bereshit é do início. E do início também vem a derivação da palavra Gênese. Tá? Então, por isso que está lá, né? Faça-se a luz, como se fosse o início. Aí nós vamos, a ciência vai nos levando para a questão do Big Bang. Vamos ver aqui que também vai falar disso. Então, aqui, só para pontuar, vou voltar um pouquinho, que está aqui, ó, já Gênesis capítulo 6, item 14. Quem tiver hoje disposto aí, embora parece que vai ter futebol, né? Então, eu, como não torço mais porque o meu time está ruim, eu não vou nem ver. E lê esse capítulo aqui, a Gênesis, capítulo 6, item 14, é o capítulo 6 inteiro, vai falar assim, ai, eu aprendi muito mais coisa hoje que o jogador correndo atrás daquela bolinha redondinha para lá e para cá. E ganha muito, hein? Mas não tenho nada contra. Olha aí, o mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não. Então, o mundo que nosso aí, a Terra, quando nasceu, ela não se apresentou como está hoje, né? Presente, viva, e toda essa formosura, né, em vida que nós temos hoje. Não. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança. Aí a coisa a gente vai falar assim, isso aqui já vai virar um berço já já. Né? Vai virar um bercinho, vamos na criança. Aqui toda a leitura, olha essa imagem aí de fundo, né? Uma criança sentada, está sentada sobre o planeta Terra, olhando o universo. É mais ou menos aqui, se a gente colocasse, aqui fosse Deus, né? Olha aí, o mundo no nascedouro não se apresentou assente na sua virilidade. Né? Ele foi se formando. Formação dos mundos é o título que nós estamos aqui. Andando aqui, nós vamos aqui, ó, transportando-nos a alguns milhões de séculos, somente, hein? Acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, mas que, entretanto, já esplendidos sóis iluminam o éter. Ó, esse capítulo, como eu estou falando, ele vai dar muito mais do que a gente possa fazer num espaço de tempo curto, que é o que nós estamos fazendo. Então, isso aqui a gente fala é uma avant-première. O estudo do ESE é uma coisa assim para excitar, e aqui está, capítulo 6, item 16. Olha aqui que os espíritos estão nos falando, presta atenção, na Gênese, para Allan Kardec.
Ora, transportando-nos alguns milhões de séculos somente acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou. Olha aí, o nosso sistema solar ele é composto de alguns planetas que nós conhecemos como esses que nós vimos as imagens anteriores. Né? Então, não existia Mercúrio, não existia Vênus, não existia Terra, nada. Vamos pegar aqui a coisa. Iluminam o éter. Né? Então, está ali, ó, já esplêndidos sóis iluminam o éter. Já planeta habitados dão vida à existência de uma multidão de seres. Olha, a Terra hoje, a Terra, dentro da graduação, nós somos um mundo de prova e expiação. Já temos planetas, inúmeros planetas nessa imensidão, de planetas ditosos. Uma coisa é lógica nós pensar assim, espera aí, então esses que já são planetas ditosos, o planeta, esses que são ditosos, eles já foram planetas primitivos, já seguiram a escala dos mundos. Então, eles já foram de prova e expiação. Tanto é que o Bezerra de Menezes está aqui na Terra, como espírito. Ele já atingiu a perfeição para ir para outro planeta, que aqui ele só vai, né, ele ia ficar assim, ele não ia progredir mais. Ele chegou num ponto de progressão, no ponto maior da Terra. Então, ele já poderia ir para outro planeta. Segundo, nós já nos foram informado que ele pediu a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, para continuar na Terra. Então, vocês já veem que ele já morreu em 1901, né? Ele já está há mais de 120 anos nos ajudando por amor a nós. Ele já poderia estar encarnado em outros planetas para continuar a evolução, mas ele estagnou, em termos de assim, a evolução e continua trabalhando por nós. Né? Então, aí, ó, já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres. Nossos predecessores na carreira humana, que eu acabei de explicar, que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram, sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Não dá para nós nem pensar no tamanho dessa criação. Continuamos aí, como eu falei, aí a Gênesis aí. E vamos continuar nela aqui ainda. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza, o início. Como é que faz? Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. Olha que interessante que eles nos colocam a linha do tempo. Quer dizer, quando nós estamos olhando para frente, nós estamos falando, a nossa frente tem uma eternidade. E quando nós olhamos para trás, também tem uma eternidade, porque nós transcorremos milhões de anos ou bilhões de anos para chegarmos onde estamos. E como o universo está se expandindo, evidentemente, novos planetas primitivos que estão adentrando. Então, aqui está à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão simultânea de criações. Por isso que as pessoas às vezes perguntam, Roberto, eu não sou espírita, mas como é que é esse negócio aí que a Terra, vocês falam que a pessoa encarna, e como é que faz? A Terra, na época de Jesus, tinha 250 milhões, hoje tem 8 bilhões. Como é que eles poderiam estar reencarnando? Eu falo, meu filho, isso é simples. Não são só filhos da Terra, são espíritos de outros orbes que vêm progredindo, vêm para o nosso planeta, e assim nos outros trilhões, quadrilhões que tem aí de outro planeta, a sistemática é a mesma. Então, vai entendendo aqui, ó, tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Olha aí que interessante. Tais outras são via-lácteas de mundos habitados, outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperimento.
Tá vendo? Ele está acabando de falar que a gente tem que começar a pensar que atrás de nós tem planetas piores e na nossa frente tem planetas melhores. Agora, o que a gente vem falando, que todos os espíritos vêm falando constantemente, porque está se aproximando, o próprio Kardec deu 200 anos desde a criação do, vamos falar assim, do espiritismo, né? Ele diz que em 2 séculos estaríamos já, na época, em 2 séculos estaríamos adentrando, né, no planeta de regeneração. Ora, 1857, 200 anos dá 2057. Né? Ah, mas eu não vou viver até lá. Mas, olha, senão, o problema não é viver até lá, o problema é morrer hoje para nós vamos. Porque se nós não tiver na vibração dessa nova Terra, nós não vamos continuar aqui. Aí é aquela mesma coisa que Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, logo no começo. Olha, tinha um planeta com a mesma afinidade do planeta Terra, que chegou o tempo deles fazer lá o Enem. Fizeram o Enem. Quem aprovou, continuou lá no colégio. E quem não aprovou, voltou para um outro colégio. Aqui é um colégio. Voltamos para cá. Tem muito de nós aqui que já voltou 2 vezes para a Terra. Para a Terra. Está ruim. Mas vamos lá, minha voz está acabando, tá? Mas não tem problema, não. Então, aonde que eu parei aqui, ó, né? Criações, né? Tais nebulosas, olha, aquela coisa que está aqui, né? Aqui, ó, nebulosas, que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em via de formação. Tais outras são vias lácteas. Quer dizer, quando a gente vê, às vezes, aqui, ó, isso aqui é uma via láctea, né? Agora, onde está aqui é um sol. De mundos habitados, outras, finalmente, sedes de catástrofes. Olha aí, ele está falando aqui, hein? Ah, mas o Espiritismo não fala nada. Olha, pega, lê de novo aqui com calma e vê o que ele está falando. Finalmente, outras de sedes, de catástrofe, de deperimento. Vocês procuram aqui a palavra deperimento, vocês vão assustar um pouquinho mais. Eu dou risada porque a gente acostuma com falar isso, mas a gente nem procura muito nem a aula também. Olha, a base de construção dos mundos e dos corpos materiais é a base. Qual que é? FCU. Já nós passamos também, estudamos isso aí há 2 semanas atrás, que é a base nossa, é o FCU. Igualmente chamado de matéria-prima cósmica primitiva. Aí nós falamos isso aqui, nós ficamos assim, entendi tudo. Entendi tudo, mas eu não vejo aí, porque, olha, se falar para mim óleo de cozinha, eu sei o que é um óleo de cozinha. Né? Se falar, vai lá e compra um vinagre, eu sei o que é um vinagre. Agora, o que é uma matéria cósmica primitiva? Então, o que era ela? A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, todos para a formação. Vamos falar assim, rápido: oxigênio, hidrogênio, ferro, tudo que é aquela coisa aqui, né? Todos esses elementos materiais. É aquela coisinha assim que nós temos lá, que é a tabela o quê? Periódica. Vocês lembram dela? Olha lá, tem ferro, ácido, tudo aquilo lá tem na Terra. É a tabela periódica. Então, aqui, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais. Mas que mais? Fluídicos, materiais fluídicos e vitais, e todos os. Olha aqui agora. Presta atenção que ele passa desapercebido, olha. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais, de todos, olha o plural aqui, todos os universos, que estadeiam suas magnificências diante a eternidade. Continua lá no capítulo 6 da Gênesis. Ninguém pode falar assim, não, mas no Espiritismo não fala, na obra espírita não fala de universos. Como não? Está aqui, ó. Está na Gênese. Está aí, está escrito universos. Aí, daqui a pouco, aí, né, eles falam hoje que nós temos dimensões. Né? O Stephen Hawking
o Einstein já tentou trabalhando, mas o Stephen Hawking falou em dimensões, e falou depois na teoria das cordas, e vai caminhando. A nossa ciência está indo, mas daqui a pouco, logo, logo, ela fala, não, nós temos universos aí, né? Que é uma coisa que não é palpável de nós entender. Nós vamos ficar justamente na matéria o quê? De estudos matemáticos complexos. Bom, ela é a mãe fecunda de todas as coisas. Quem? Quem? Quem quer? Quem? Quem que é a mãe fecunda de todas as coisas? É a mãe, está no feminino aí, hein? De todas as coisas. Olha aí agora o Kardec e os espíritos aqui também começaram a tentar colocar mais sinuca na nossa cabeça. Olha, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz, a eterna mãe, né? Quem que é? Está aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem aqui. Ó. Fluido cósmico universal. Quem é ela? Quem? É a matéria cósmica primitiva. Então, a matéria cósmica primitiva, ela é a mãe fecunda de todas as coisas. É a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Então, olha quanta coisa que nós temos que hoje começar a estudar. Por exemplo, os chamados buracos negros. Tem várias matérias sobre isso. O Marcelo Gleiser tem no YouTube uma coleção impressionante. Ele está dando de graça para nós, o Marcelo Gleiser. Aulas e mais aulas sobre essas questões de física astronômica e tantas outras coisas. É só nós desviar um pouquinho lá para o Marcelo Gleiser, que é um astrofísico, e mostrando aí para nós. E ele vai trazendo outros vários. É uma grande autoridade da questão, porque ele já trabalhou na NASA, ou ainda parece que continua trabalhando na NASA, esse nosso brasileiro. Marcelo Gleiser, Gleiser, Marcelo Gleiser. Essas múltiplas forças indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, aí nós vamos ter que estar naquela tabela que nós já falamos, né? Localizadas segundo as massas. Olha, agora estamos voltando à ciência. Quem lembra de ciência vai lembrar bem, hein? Diversificada em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios. São conhecidas na Terra sob os nomes de. Tá vendo? Por isso que eu quando adentrei no Espiritismo, eu falei, não, mas é isso que é a coisa, não é religião, a gente vai estudar tudo, vamos sair fora daquela coisa de ajoelha, senta, amassa a calça, levanta, fica de pé, põe a mão para cima, põe a mão para baixo, e fica lá, aleluia, aleluia, tá legal, mas vamos estudar a coisa como tem que ser, né? Acho que nós estamos bem tribais. A grande verdade, sem tirar ofensa, nós parecemos, quando a gente assiste, vamos dar um exemplo de um filme, aquele do Mel Gibson, que tratou, né, dos maias, aquele efeito tribal, eles se reúnem, faz sacrifícios e faz coisa. E, com todo respeito, às vezes a gente vê determinadas, muito amor, eu vou falar, cerimônias aí, determinados dias católicos, que formam aquelas filas e vão lá para a Trindade. Né? Então, é bem primitivo isso, com todo que isso é primitivo. Imagine dois ETs, um disco voador parado em cima ali próximo de Trindade e dois ET conversando com o outro, um vai chegar para o outro e falar assim, o que é isso aí embaixo, hein? O outro vai falar, esse é o nosso passado, meu irmão. Como assim? Você não está lembrando? Não, quando você ficar mais maduro aí, que você tiver 1000 anos, aí você vai ver, não era assim, fazia essa fila, essa comieira aí, ficava aí orando para Deus. Aí o outro fala, mas nós não sabemos nem quem é Deus ainda.
E você vê, então, vocês veem como é que eles estão bem pior que nós, né? Mas nós já fomos eles. Então, está aqui, ó. Tudo isso que nós falamos são. Isso aqui é sempre que nós estamos estudando. A questão espírita, os ensinamentos espíritas que são reais, né? São conhecidos na Terra sob os nomes de, ó, gravidade. Olha as forças aqui, ó. E são as forças da natureza. Natural. Gravidade, coesão, afinidade, atração e som. Do outro lado, nós vou ver mais com a parte quente. Olha, aqui, vocês estão vendo, está colocada de uma maneira azul. Então, aqui é a parte mais fria, gravidade, coesão, afinidade, atração e som. Do outro lado, essa força, que ela já é uma força mais pungente, então nós temos a pressão, calor, luz, eletricidade ativa e as ondas magnéticas, onde nós operamos muitas coisas do espiritismo, através das ondas magnéticas. Seguindo aqui, agora nós estamos aqui adentrando, eu acho que nós adentramos aqui ou não? Não, aqui é a formação. Vamos adentrar agora aqui, então, na formação da Terra. Olha aí. A caminho da luz, né? Quem não leu esse livro ainda tem que ler 10 vezes para entender o que está lá dentro. 10 vezes, no mínimo, hein? Ele é pequenininho, 10 é um número bom. A Caminho da Luz, capítulo 1, Gênese planetária. O início. Rezam as tradições do mundo espiritual, é lá naqueles arquivos akáshicos, que quando o Chico foi escrever há 2000 anos, aqueles romances, ele voltou a tudo que aconteceu, como se ele mesmo narra, como se fosse um filme, que ele estava vendo um filme e ele, o Emmanuel do lado dele, ele vendo, e depois ele escrevia. Então, primeiro que ele mesmo voltou a ser João Evangelista, é óbvio que ele foi, isso nós já sabemos, e lembrando, vendo uma tela, como se havia feito nele uma regressão, mas estava todos os registros do tempo. Por isso que, às vezes, determinadas coisas que acontecem em nós, você fala, tomara que a pessoa, quando a gente estiver desencarnado, não volte o filme, que se ela voltar, ela vai ver. Né? É segredo. E aí não deixam também ver, tá? É assim mesmo. Rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros, por isso que Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Ele é um ser crístico, esse Cristo vem de crístico, de ser já um membro, como está aqui, ó, seres angélicos. Então, um dos membros divinos apenas já se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da... Eu esqueci alguma coisa aqui? Bom, já se reuniu 3 vezes aí, que a gente sabe, né? Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecido. E o Chico falou, já teve a terceira. Já teve a terceira quando? Em 1969. Em 1969, e Jesus pediu a todos os que o compõem os seres crísticos chegar, através de um grande debate, a uma condição que o Chico denota e fala no Pinga Fogo, que ele, crístico, intercedeu por nós, porque já estava assim, esse planeta não cresce, ele não tem jeito, tem que colocar, passar uma pimenta, malagueta, sei lá o quê, né? Para eles verem se eles acordam. Ele não acorda. E aí deu 50 anos. 50 anos. Então, vocês peguem 1969, 50 anos, 2019.
que, se não acontecesse nada de extraordinário, nós começaríamos a evoluir e os nossos irmãos de outros planetas se aproximariam, se tornariam visíveis. Assistam Pinga Fogo nessa passagem que eu estou falando, está lá. Não faz parte aqui do que nós estamos falando. Então, está aí. Tá? Ainda sob a direção de Jesus, o governador espiritual da Terra, olha, ele é o governador espiritual da Terra, tá? E seus propósitos divinos, temos informações sobre a formação do planeta, tá vendo? A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhes as fases com precisão matemáticas nos diversos terrenos que lhe constituem o arcabouço. Olha, quando falou que Deus fez o mundo em 7 dias, é essas fases que estão aí. E na linguagem hebraica, que conseguiu entender Moisés, que aí ele vai falar assim, e no 7º dia descansou. No 7º dia, quando a crosta terrena é o 7º dia, é o 7º espaço longo de tempo que pegue o que é dia. Em hebraico, vocês já vão descobrir, não é? A gente está acostumado aqui a falar dia a dia. Mas, pô, nós estamos com uma linguagem de 2000 anos atrás, então a gente não entende, né? É só voltar lá, a gente vai entendendo toda a conversa. 40, choveu 40 dias, 40 noites. Meu Deus, se chover 40 dias, 40 noites, vai tirar água da onde? Do céu? Do céu não tem água, tem que vir de baixo para cima e cair. Então, são essas coisinhas pequenas que a gente tem que ver. Né? Então, está ali, olha, acompanham-se as fases, é só olhar. E quem vai fazer aí as questões aí de análise da cromação da Terra vai ver que nós temos 7 faixas, 6 faixas, e a de cima é a 7ª. É onde nós estamos assentados, é o último dia, e aí diz, Deus descansou. É lógico, não vai mudar mais nada. Só mudou as placas tectônicas, tá? E vai mudar de novo. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Aqui eles foram bem polidos e não entraram aqui, né? Esses espíritos que trouxeram essa questão para nós, aqui nós estamos já no capítulo 7 e tem um, que não entraram na polêmica de religião. Entendeu? Já coloca aqui, esclarece, mas não fala, não vai falar do livro de Moisés. Olha, que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema? Olha aí no fundo, aí atrás a imagem, né? Conferindo-lhe um conjunto de leis materiais, olha, leis da matéria, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios e milênios. Nós ficamos mais ou menos 3 bilhões de anos, uma geleia que foi se congelando até daqui. Nós só temos 1,5 bilhão de anos nessa formação que ainda não era isso. Aliás, quem ler aquele livro, Exilados de Capela, Os Exilados de Capela, até foi um dos primeiros livros que eu comecei a leitura fora a doutrina, que a minha cunhada ali me emprestou para mim ler. E lá está em vários mapas, vai aparecer qual? Vai aparecer a nossa Atlântida e outros planetas, como é que eram, em que lugar que foram. Dá toda uma explicação nesse sentido também. É outra obra que não se trata bem de espiritismo, mas se trata das acomodações e da diversidade do planeta Terra até onde nós estamos hoje. Distanciando do Sol cerca de... Olha, hein? Esse número aqui na questão aqui que a gente vai falar assim, que os espíritos trouxeram para nós na Gênese, são medidas que, naquela ocasião, tinha que ser muito bom para ter essas medidas. Não tinha esses telescópios que nós temos hoje, em 1857. Hein? Mas está aqui, ó, distanciando-se do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos da existência como planeta.
continuando na gênese planetária. Então, olha aqui a velocidade da Terra, que nós estamos aqui sentados em cima dela e nós não vemos que ela está rodando aí, ó, porque a Terra vai rodando e vai caminhando, é uma bola solta, que aí ela vai rodando, rodando e vai dar um périplo em volta do astro, que é o Sol, ela vai dar uma volta girando, girando, em 365 dias e algum espaço, um pouco mais de tempo aí, certo? Só para a gente posicionando. Então, aqui nós estamos vendo aqui nessa imagem de baixo como é que poderia ser a Terra há alguns milhões de anos, né? Se alguém olhasse aqui, falaria assim: olha, pode plantar que vai dar. Vai dar algum dia, mas aqui nesse calor que está aqui, não. Olha, as descargas, aí nós tínhamos ainda por cima, para animar um pouco o baile, as descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Ele está dizendo que tem coisa que está acontecendo lá fora. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável. Aí nós vamos ter um dos primeiros gases, dando origem ao hidrogênio. Hidro, nós já sabemos que é água. Né? Vamos estar vendo aí que tem essas composições. Está aqui também, tem um K aqui que alguém digitou errado, porque se alguém deve ter sido eu. Então, a caminho da luz, os primeiros tempos do orbe terrestre. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes temperaturas varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. Tanto é que nós vamos ter no centro da Terra aquela coisa chamada magma, que está lá, quente barbaridade. E, de vez em quando, a Terra dá uma espirrada assim através dos vulcões, né? E joga umas bolinhas quentes para animar, como eu disse, para animar a festa. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar, que se projeta nesse novo teatro de evolução da vida, evolução e vida. Aí, as mãos de Jesus, sentido figurado, né, haviam descansado. Vocês estão vendo que Jesus também deixou essa frase. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Antes de vocês existirem, eu já existia. Olha o que ele coloca. Eu sou o tronco, vós sois os galhos. Vós sois os galhos. Né? Então, as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Aqui nós já estamos ainda no caminho da luz, sabe? Olha, a solidificação da matéria. Isso aqui é só um trecho, hein? Não dá para colocar tudo. Tá? Bom, deixa eu só voltar então aqui um pouquinho. Eu acelerei um pouquinho porque eu falei, né? São 9h10, para dar todo o tempo aí. Então, vocês estão vendo aí que na questão da formação da Terra, fechando então aqui, olha, as paisagens aclaram-se, fixando a luz solar, que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos e tal. Vocês notam que nesse caminho da luz, eles não vão ficar chamando atenção e dizer assim, vocês estão vendo? Quem é que estava ao lado de Moisés? Evidentemente, nem Jesus era um preposto dele. Porque se a gente vai achar, na linguagem de Moisés, que foi Deus que ficou falando para ele, olha o tamanho desse universo todos. E se Deus, já sabendo como é que funciona, não destacaria, né, um estafeta para fazer esse serviço. Olha, imagine uma construção. Né? Uma empresa construtora vai construir um prédio. O dono da construtora está lá, faz o grande negócio, as verbas, aquela coisa toda, e depois manda lá os engenheiros trabalharem e construir o prédio.
Olha, ele sendo, se a gente analisar assim também, falar, ele sendo também o dono da construtora, engenheiro, ele pode até passar lá e dar uma olhada. Agora, mas imaginemos que essa construtora está construindo simultaneamente milhões de prédios, milhões. Então, ele vai ter os prepostos. Nesse sistema solar, que é composto por vários aí, que já foi falado antes, está lá no Caminho da Luz, um desses seres é Jesus, que, no caso, ele é o governador da Terra. E, assim, tem outros cristos, seres crísticos, que são outros governadores do nosso sistema solar. Ok? E é assim que funciona um pouco esse sistema que a gente está. E aí a gente vai vendo a confusão que nós já aprontamos para termos vindo de outros mundos, como já viemos ainda carregado de problemas, chegamos num mundo para tentar progredi-lo e, de uma maneira ou outra, às vezes com as nossas atitudes, com as nossas vibrações baixérrimas, estamos ainda não atrapalhando a evolução do mundo. Mas, como tudo tem data marcada, mais ou menos 2057, segundo aí os espíritos, vai se dar essa transformação da Terra para a regeneração. Correto? É assim que vai ser. Ah! Ah! Eu nem peguei água hoje aqui, por isso que eu estava meio rouco aí. Bom, Ricardo, teve dúvidas aí ou você já conhecia um pouco dessa matéria, Ricardo? Matéria que eu digo da ciência da escola. Eu acho que o Ricardo não está me ouvindo, alguma coisa. Bom, mas vamos lá então. Vamos aproveitar então esse momento. Já passamos um pouco daquele horário que a gente fala, né? E vamos dar início à nossa hora de descanso. Então, vamos novamente nos posicionarmos com tranquilidade. Vamos agradecer pelo estudo de hoje, pela essa pequena parte que podemos ter contato sobre a criação desse universo, do planeta Terra, da nossa Via Galáctea, do nosso sistema solar, do micro ao macro, até chegarmos, então, ao nosso planeta, aonde estamos evoluindo. Agradecemos, então, por termos a espiritualidade, já que o assunto é esse, ter nos deixado reencarnar nesse lindo planeta azul, com todas as perspectivas de evolução. Que possamos, então, através desses ensinamentos do Consolador prometido por Jesus, a nos realmente posicionarmos e fazer o que ele pediu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Então, o que resta a nós, como tem um livro dele mesmo, chama-se Segue-me, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel. Que assim seja. Bom, chegamos então, mais um final de hoje, marcando amanhã para quem for estudar, no caso aí vocês dois, estamos lá com mediunidade e esperamos que não tenhamos, pelo menos eu não tenha problema aí de conexão nem nada, não. Vamos torcer que as coisas fiquem mais claras, que mais rápidas. Mas acabou atrasando 10 minutos, mas compensamos um pouquinho. Ok? Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau.